Bom dia, boa tarde, pessoal. Professor Anderson, professor de Biologia. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre as organelas celulares, que são as estruturas que são encontradas no interior, dentro das células. Beleza? Então, bora lá. Então, olha só, aqui a gente tem uma imagem, foi uma foto tirada usando um microscópio óptico, que é o microscópio que nós temos lá na escola, tá? Então, imagina que isso daqui, ó, é um pedacinho, tá? De uma parte, pode ser da pele, pode ser de um órgão. Foi retirado um pedacinho do tamanho da cabeça de um alfinete. Então, olha só o tamanho, tá? Um pedacinho bem pequenininho, né? Esse pedacinho, como eu disse, do tamanho da cabeça de um alfinete, foi cortado e foi colocado no microscópio. E aí, com o aumento, nós vemos isso aqui, ó. Como eu já mostrei para vocês na aula anterior, ó, isso que nós estamos vendo aqui, ó, isso aqui é uma célula. Vocês estão vendo a subdivisão? Ó? Tem uma divisãozinha. Ó. Isso aqui é uma outra célula. Aqui nós temos outras. Aqui nós estamos vendo várias células, tá, moçada? E no interior dessas células, ó, tem uma bolinha escurinha, né? Ó. Essa bolinha escurinha que eu estou mostrando aqui com o laser, isso aqui é o núcleo, tá? Então, ó, percebam que as células, elas têm, todas aqui apresentam uma bolinha escura no seu interior, tá? Então, de novo, essa bolinha escura é o núcleo. E aqui que o DNA está contido, tá? Está presente aqui dentro. Beleza? Então, é uma imagem só para a gente ter uma ideia, mais ou menos, do que é uma célula, tá? Então, aqui nós vemos, né, ó, dezenas de células, tá? Bora lá. Então, pessoal, olha só. Aqui a gente tem um desenho, né, uma imagem de uma célula, tá? Cortada ao meio, né? Foi feito um corte transversal aqui nesse desenho. E aqui nós estamos vendo, ó, várias estruturas presentes no interior das células, dentro das células. Essas estruturas que eu estou mostrando aqui com o laser, ó, nós chamamos de organelas, tá? Organelas. Por que organelas? Por que tem esse nome? Porque elas lembram pequenos órgãos, né, presentes no interior das células, tá? Como lembram órgãos pequenininhos, diminutivo de órgão, organelas, tá? Cada estrutura dessa que eu estou mostrando para vocês aqui, cada organela tem um nome específico, tá? Tem um nome e uma função específica. Todas essas organelas trabalham, né, para produzir moléculas, para produzir substâncias, para produzir energia, para que a célula possa, né, se desenvolver, para que a célula possa funcionar, para que a célula possa se dividir, para que a célula possa ter vida, para que a célula possa funcionar. Beleza? Então tá, próximo passo, próximo slide. Aqui nós temos de novo, uma imagem de uma célula. Aqui nessa primeira imagem, pessoal, nós estamos vendo aqui, ó, o núcleo, que é aquela estruturazinha que eu mostrei para vocês lá naquela foto, aquela estrutura mais escura que fica no interior da célula, que é uma organela também, tá? E que apresenta o DNA. E aqui nós estamos vendo, ó, a membrana, aquela membrana plasmática, aquela estrutura que cerca a célula. Nós já comentamos também sobre ela na aula anterior, tá? Então, olha só, vocês percebam que o espaço, que é preenchido, o espaço que vai, ó, desde a membrana plasmática até essa estrutura aqui, ó, até a membrana que envolve o núcleo, tá? A membrana nuclear. Esse espaço todo aqui, ó, ele é preenchido por por um líquido que na verdade tem consistência de gel, tá? Se parece com um gelzinho, tá? Então, todo o espaço que vai desde a membrana plasmática até a membrana do núcleo, todo esse espaço aqui, então é preenchido pelo citoplasma, Plasma. Citoplasma também chamado de citosol ou citossol, tá?
Então, o que que é? É um líquido viscoso, né? Consistência de gel. E nesse líquido, ou seja, aqui no citoplasma, nós encontramos, olha só, aqui de novo, né? Todo esse espaço que eu estou mostrando aqui, ó, é preenchido pelo citoplasma, ou também chamado de citosol, ou hialoplasma, tá? Tem esse terceiro termo aqui também, ó, esse terceiro nomezinho, ó, hialoplasma. Tudo a mesma coisa, tá? Citoplasma, citosol ou hialoplasma. Então, esse espaço que eu estou mostrando aqui com o laser, ó, é o citoplasma, tá? E aqui ó, nós temos ó, as organelas. As organelas estão mergulhadas no citoplasma, né, ó, várias organelas diferentes. Beleza? Aqui nós temos ó, tudo que a célula, tudo que entra na célula, né, como por exemplo os nutrientes que a célula absorve, né, açúcar, aminoácidos, gorduras, tá? Todos os nutrientes que a célula absorve são encontrados aqui, ó. A parte deles é encontrada aqui no citoplasma, tá? Aqui nós temos partículas também, chamadas de ribossomos. Aqui nós temos, quando a célula absorve nutrientes, absorve açúcar, por exemplo, aminoácidos, né? Ela transforma esses nutrientes em outras moléculas. Então, ela transforma os nutrientes em outros compostos químicos. E esses compostos químicos também estão presentes aqui. Parte deles também estão misturados aqui, né? São encontrados aqui no citoplasma, tá? Então, no citoplasma nós encontramos organelas, nós encontramos nutrientes, nós encontramos compostos químicos que são formados a partir dos nutrientes, tá? Enzimas, nós vimos lá nas aulas anteriores, né? Enzimas são proteínas que aceleram reações químicas, também são encontradas aqui, tá? E várias outras substâncias, beleza? Então tá, vou passar para frente. Pessoal, então aqui nesse slide nós iremos falar um pouquinho sobre a nossa primeira organela, tá? A primeira estrutura, né, presente no interior da célula, tá? Nós vamos falar sobre o núcleo. Vocês lembram que eu mostrei lá no início da aula que dentro das células nós encontramos uma estrutura redondinha, uma bolinha mais escurinha? Então, olha só, ó, aqui nós temos aqui embaixo, nessa imagem, ó, várias células sendo mostradas. Ó. Isso aqui é uma célula, isso aqui é outra. Observem que nessa imagem, isso aqui é uma foto real, tá, moçada? As células estão mais quadradinhas, ó. Então, isso aqui, essas células são células de vegetais, tá? Provavelmente isso aqui é cebola, deve ser cebola. Mas então, olha só. Aqui no interior dessas células quadradinhas, nós temos estruturas mais escurinhas, ó, que são, né, que é aquela organela que eu te falei, que eu comentei com vocês, chamada de núcleo. Beleza? Então, olha só, de novo, né, ó, aqui está o núcleo, tá? Moçada, aqui dentro do núcleo, nós encontramos o material genético. Ou seja, nós encontramos o DNA, tá? É o DNA que é responsável, né, que armazena as nossas características. Tá? Então, olha só. Dentro do núcleo, então, nós encontramos o DNA. Tá? E aqui, ó, vocês estão vendo uma outra bolinha? O núcleo é isso daqui, ó, tá? Mas dentro do núcleo nós encontramos ainda uma outra bolinha, uma outra estruturazinha. Tá? Também tem um formato redondinho. Ó. Isso aqui é o nucleolo. Nucleolo. O nucleolo é o local de produção de uma estrutura chamada ribossomo. Tá? Ribossomos. Depois a gente vai falar direitinho o que são esses ribossomos. Tá? Mas o nucleolo, ó, aqui de novo, ó, vocês estão vendo, isso aqui é o núcleo. Tá? Ó. Isso aqui é o núcleo. Ó, dentro do núcleo nós temos o nucleolo. Ó. Então, de novo, o nucleolo é o local de produção de ribossomos. Tá? Mas eu vou explicar o que são os ribossomos. Olha aqui nessa foto de novo, ó. Não sei se vocês conseguem perceber, ó. Eu tenho a célula aqui, eu tenho um núcleo mais escurinho e dentro do núcleo tem uma outra bolinha mais escura ainda.
que é o nucleolo, tá? Vou passar para frente. Pessoal, então olha só. Aqui nós temos, ó, a imagem, tá, de uma parte do núcleo. Beleza? Só o núcleo nós estamos vendo aqui nessa imagem, tá? Ó, observem que o núcleo ele tem uma membrana ao redor dele, uma membrana que cerca, tá? Essa membrana é chamada de membrana nuclear. Membrana nuclear, tá? A gente encontra também nos livros o termo carioteca. Carioteca, tá? Então, membrana nuclear e carioteca é a mesma coisa, tá? Então, é a membraninha que cerca, que protege o núcleo, tá? Aqui dentro do núcleo, então, como eu falei, nós encontramos o DNA, tá? Só que esse DNA, vocês estão vendo aqui, ó, esses fiozinhos aqui, ó, de cor roxo, azul escuro. Então, isso aqui, esses fiozinhos, é aqui que nós encontramos o DNA, tá? Esses fios, essas fibras, recebem o nome de cromatina. Olha só, fibra de cromatina, certo? O que é a cromatina, pessoal? Como eu disse agora há pouco, a cromatina é o DNA, é uma fibra feita por DNA, tá? Aqui nós temos DNA e proteínas, tá? Nós temos proteínas associadas ao DNA, e essas fibras, elas estão assim, desenroladas dentro do núcleo, soltas dentro do núcleo. Vocês imaginem um novelo de lã, um novelo desenrolado, né, onde nós temos ali aquela bagunça de fios, né, dos fios de lã, todo emaranhado. Então, ó, aqui do interior do núcleo é como se nós encontrássemos um novelo de lã, né, desenovelado, desenrolado, tá? E esses fios, essa bagunça de fios, nós chamamos de fibras de cromatina, tá? Na verdade, ó, se nós observarmos, se nós pegarmos uma fibra de cromatina, o que nós veremos? Ó? Se nós aumentarmos, né, colocarmos no microscópio, a fibra de cromatina ela é composta por DNA, olha aqui o DNA, ó. Nós tivemos uma aula só sobre DNA. Tá escrito ADN, né, porque está em inglês aqui, tá? Pode ser DNA ou ADN. Observem que o DNA ele está associado, né, ele se encontra ligado a umas bolinhas, ó, a umas proteínas. As proteínas são chamadas de histonas, tá? Histonas com H, tá? Já a gente vai ver o nome direitinho ali, ó. Então, olha só, a fibra do DNA, o DNA enrolado, né, associado a histonas, né, vão formar as fibras de cromatina, que são fibras que estão presentes ali no interior do núcleo, tá? Quando as células não estão em divisão, tá? Quando as células não estão se dividindo, tá? Não estão se dividindo, nós dizemos que a célula está em intérfase. Intérfase. Então, o que é célula em intérfase? É o período em que a célula não está se dividindo, tá? Então, esse período nós chamamos de intérfase. Então, quando a célula não está se dividindo, quando a célula está em intérfase, nós encontramos as fibras o DNA, né, presentes aqui em fios chamados de fibras de cromatina. Fios totalmente desenrolados aqui dentro do núcleo. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui, pessoal, nós temos de novo, ó, mais uma figura mostrando o DNA. Ó, observem que o DNA está associado, está ligado a umas bolinhas, ó. Então, essas bolinhas são proteínas chamadas de histonas. Aqui está em inglês, tá? Está escrito histones, mas é histonas. Começando de novo, né? Com H, tá? Então, o DNA está associado a histonas. O conjunto, pessoal, de 8 bolinhas, de 8 proteínas histonas, forma uma estrutura um pouquinho maior, ó. Tá vendo aqui, ó?
forma um conjunto, uma estruturazinha, chamada de nucleossomos. Nucleossomo, no singular, tá? Então, o DNA associado a 8 proteínas histonas forma uma estrutura maior chamada de nucleossomo. Os nucleossomos, vários nucleossomos, são encontrados em uma fibra de cromatina. Vários nucleossomos, né? Milhares. E aí eles se juntam, eles se enovelam, se enrolam para formar uma estrutura maior, chamada de cromossomo. Então, moçada, quando é que o cromossomo ele é formado? Quando a célula ela ela inicia o seu processo de divisão celular, ou seja, quando ela começa a se dividir, ela pega aqueles fios, aquela cromatina que estava desenrolada ali dentro do núcleo. Então, ela pega aquela cromatina e começa a enrolar. Começa a enrolar, começa a empacotar, começa a condensar. Tá? Como se ela tivesse, como se o núcleo estivesse pegando aquele novelo, né? Aqueles fios todo bagunçado, desenrolado, como se ela pegasse aqueles fios de cromatina, enrolasse, né? Condensasse bem, empacotasse, né? Para formar um novo novelo. Então, esse novelinho condensado, empacotado, né? Bem enoveladinho, contendo a fibra de cromatina bem enoveladinha, nós chamamos de cromossomos. Tá? Quando é que a célula começa a produzir os cromossomos? Quando ela vai se dividir. Ela está saindo da intérfase, tá? Inicia o processo de divisão celular. Cromossomos. O que são os cromossomos, então? É o DNA mais as proteínas, né? Ou seja, era aquela fibra de cromatina que estava desenrolada, né? Só que agora bem enroladinha, bem condensada, tá? Isso é o cromossomo. Tranquilo? Quantos cromossomos nós temos nas nossas células, nas células do corpo? Tá? Células do nosso corpo. Células do corpo nós também chamamos de células somáticas. Somáticas. Soma significa corpo. Tá? Então, na célula da pele, na célula de qualquer órgão, né, presente aí no interior do seu corpo, pulmão, coração, rim, cérebro, em qualquer célula do seu corpo, em qualquer célula somática, nós encontramos 46 cromossomos. 46 cromossomos. Aqui nós temos, 2 cromossomos 1, 2 cromossomos 2, 2 cromossomos 3, tá? E aí, no final, nós teremos 46. Aqui nós temos, além de 2 cromossomos 1, 2 cromossomos 2, 2 cromossomos 3, nós temos ali, no finalzinho, vocês estão vendo aqui, os cromossomos sexuais. Nós chamamos de cromossomos X e Y. Tá? Homens, tá? Pessoas do sexo masculino possuem um cromossomo X e um cromossomo Y. Mulheres possuem 2 cromossomos X, ao invés de um X e um Y. Beleza, pessoal? Então tá. Próximo slide. Nós temos, então, 46 cromossomos, tá? Nas células gaméticas, ou seja, em um lugar específico lá dos testículos, né, no homem ou no ovário da mulher, então, ali nós encontramos células com metade do número de cromossomos. Então, ou seja, nas células gaméticas, quais são as células gaméticas? Espermatozoide, que o homem produz, e o óvulo, que a mulher produz. Tá? Então, nas células gaméticas, espermatozoides e óvulos, nós encontramos, ao invés de 46, nós encontramos metade. Nós encontramos 23 cromossomos. Beleza? Por que 23? Porque na hora da fecundação, na hora que o espermatozoide encontra o óvulo, né, ele contém 23 cromossomos e o óvulo contém mais 23. Os dois se misturam, acontece a fecundação para formar uma célula com 46 cromossomos. E essa célula com 46 se divide e vai formar um ser vivo, um organismo, contendo 46 cromossomos em todas as células. Fechou? Próximo slide.
Beleza, moçada? Aqui a gente vai agora para a segunda organela, tá? Nós falamos do núcleo no slide anterior, né? Bastante assunto. E agora nós iremos falar da segunda organela, chamada de lisossomos. Lisossomos. Ó, aqui a gente tem uma foto real de uma célula, tá? Um pedaço de uma célula, tá? E aqui nós temos algumas organelas, ó. É uma foto que foi feita usando um microscópio eletrônico. Vocês percebam que aqui nós temos, ó, o núcleo. Isso aqui é o núcleo. Ó, isso aqui é a cromatina, ó, é o DNA, né? Desenrolada, aquela fibra. Ó, aqui nós temos, isso aqui é uma organela chamada de retículo endoplasmático, aqui em verde. Tá? E aqui, ó, em laranja, nós temos umas organelas que são arredondadas. Essas organelas arredondadas, ou vesículas, essas estruturas são chamadas de lisossomos. Tá? Lisossomos. Moçada, o que nós encontramos aqui dentro? Dentro dos lisossomos, nós encontramos enzimas digestivas. Tá? Enzimas digestivas. Essas enzimas, qual é o papel delas? Tudo que cai aqui dentro dos lisossomos vai ser degradado, vai ser destruído. Tá? Então, vários nutrientes que a célula absorve, várias estruturas que a célula possui, né, no seu citoplasma, acabam sendo interiorizados, acabam sendo levados para o interior dos lisossomos, e aqui dentro, né, os nutrientes que entram aqui, ou as estruturas que entram aqui, vão ser totalmente destruídas, tá? Para que a célula possa absorver as partículas menores. Depois que esses nutrientes, que essas estruturas são destruídas, né, a própria célula absorve as partículas menores provenientes da destruição. Tá? Então aqui nós encontramos enzimas que degradam, né, que quebram, que destroem proteínas em aminoácidos, formando aminoácidos. Aqui nós encontramos enzimas como as glicosidases, né, que degradam carboidratos. Aqui nós encontramos nucleases, que são enzimas que degradam material genético. Tá? Então aqui nós encontramos, tá, diversos lipases, que são enzimas que degradam gorduras. Tá? Então tudo que cair aqui dentro vai ser destruído. Tá? Então olha só, aqui a gente tem um exemplo. Ó. Isso aqui é uma célula, esse desenho que nós estamos vendo aqui, ó, representa uma célula. Aqui está o lisossomo, tá? Está o lisossomo. Então, imagine que uma célula, como essa aqui do desenho, está englobando, ó, está ingerindo, fagocitando uma bactéria. Essa bactéria, ela vai acabar sendo direcionada para o interior do lisossomo. Né? Então, as células que englobam, né, que fagocitam, que comem bactérias, como os glóbulos brancos, por exemplo, eles fazem isso. Ó. Assim que a bactéria é interiorizada, entra dentro da célula, ela é direcionada para o lisossomo. E aí o lisossomo destrói a bactéria e aproveita, né, as substâncias que estão presentes nela, distribuindo depois para a célula. Tá? Ó, partículas, né, que entram dentro das células, ó, estão vendo aqui, ó, podem ser nutrientes, por exemplo, tá? Como eu falei, proteínas, carboidratos. Então, as partículas que entram podem também ser direcionadas para o interior do lisossomo. E aí ele destrói essas partículas, destrói esses nutrientes, tá? Ó, até mesmo, pessoal, ó, organelas velhas, vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui é uma organela, tá? Então, as organelas que vão perdendo a função, que vão se tornando velhas, elas acabam sendo direcionadas também para o lisossomo, e o lisossomo vai dar um jeito de, né, de destruir essas organelas velhas. Beleza? Então tá. Esse processo, pessoal, de destruição de organelas velhas, tá, nós chamamos de autofagia. Autofagia. Vocês lembram da aula anterior? Moléculas grandes que entram dentro da célula, né? O processo
nós chamamos de endocitose. Então, essas partículas, muitas delas vão ser direcionadas para o lisossomo. Beleza? Próximo slide. Pessoal, olha só. Agora vamos para a nossa próxima organela, tá? Que é chamada de retículo endoplasmático rugoso. Rugoso, tá? Nós também encontramos o nome dessa organela, também pode ser encontrada nos livros aí como ergastoplasma. Ergastoplasma, tá? Retículo endoplasmático rugoso ou ergastoplasma. Essa organela é abreviada com a primeira letra de cada nome, tá? R-E-R. HER. Então, HER, R-E-R, é a abreviação de retículo endoplasmático rugoso, tá? Essa estrutura aqui, moçada, ó, essa organela aqui, ó. Vocês estão vendo que o retículo endoplasmático rugoso, ó, ele está muito próximo ao núcleo, ó. Isso aqui é o núcleo, tá? Na verdade, a membrana do núcleo, a membrana externa do núcleo, tem continuidade, né, com o retículo endoplasmático rugoso. Então, parte da membrana nuclear, parte da carioteca, né, que é essa membrana do núcleo, tá, contribui para formar o retículo endoplasmático rugoso. Tá? Por que chama retículo rugoso? Vocês estão vendo aqui umas bolinhas, ó. Tem um monte de bolinhas que estão aderidas, que estão grudadas no retículo rugoso. Essas bolinhas nós chamamos de ribossomos. Ó, ribossomos. Tá? Então, o retículo endoplasmático rugoso, ele tem esse nome rugoso porque ele possui ribossomos aderidos, tá? À membrana deles, tá? A membrana do retículo. Beleza? Moçada, todas as vezes que nós encontramos a palavra ribossomos, nós temos que lembrar da função, tá? Função do ribossomo é produzir proteína. Produzir proteína. Na biologia, a gente utiliza, ao invés da palavra produção, ao invés de produzir, a gente usa um outro termo nos livros aí, a gente vê bastante, que é sintetizar. Tá? Então, sintetizar é a mesma coisa que produzir, é a mesma coisa que fabricar. Então, qual é a função dos ribossomos? Sempre que nós encontramos essas bolinhas, tá? No citoplasma ou coladas, né, ou aderidas ao retículo, então nós temos que ter em mente que eles estão aqui, que os ribossomos têm a função de sintetizar, de fabricar proteínas. Então, eles estão fabricando proteínas, tá? Se eles estão colados no retículo endoplasmático rugoso e a função dos ribossomos é produzir proteínas, então qual é a função do retículo rugoso? A função do retículo endoplasmático rugoso também é produzir proteínas, certo? Função dos ribossomos, produzir proteína. Função do retículo rugoso, sintetizar ou produzir proteína também. Essa é a função principal. Beleza? Ó, percebam que o retículo rugoso, ó, ele parece com como se sacos achatados, né? Ó, pilhas, várias pilhas aí de sacos achatados, tá? Existe ainda, pessoal, um outro retículo, ó, que não tem ribossomos aderidos. Vocês estão vendo aqui, ó? Tem um formato um pouco diferente, ele é mais tubular, ó, tem forma de túbulos. Então, essa parte do retículo endoplasmático que não tem ribossomos colados, aderidos, nós chamamos de retículo endoplasmático liso. Liso. É liso, tá? Porque não tem ribossomos aderidos, tá? A função é outra, tá? Depois a gente vai ver. A função do retículo endoplasmático rugoso, então, é sintetizar proteínas. Por quê? Porque tem ribossomos colados e a função dos ribossomos é produzir proteínas. Então, bora para o próximo slide. Pessoal, aqui nós temos agora, né, a continuação do slide anterior. Nós iremos falar um pouquinho sobre o retículo endoplasmático, só que essa porção lisa aqui, ó, essa parte lisa que não tem ribossomos aderidos, tá? Então, nós já falamos, né, ó,
é chamado de retículo endoplasmático porção lisa ou retículo endoplasmático liso, porque é livre de ribossomos, não tem ribossomos aderidos, né? O formato dele é um pouquinho diferente, né? Ao invés de se parecer com sacos achatados, ele tem um formato de tubos, né? Ele é tubular. Ele está presente, moçada, o retículo endoplasmático está presente em todas as células, tá? Praticamente todas as células do nosso corpo, tá? Mas nós encontramos o retículo em quantidades muito maiores, por exemplo, em células dos ovários, células dos testículos, células da glândula adrenal, tá? Ou suprarrenal. Então, nos ovários, nos testículos, na glândula adrenal, né, e em algumas outras células específicas, nós encontramos muito mais retículo endoplasmático liso. Tá? Por quê? Porque uma das principais funções do retículo liso é produzir compostos que possuem, por exemplo, lipídios, formados à base de lipídios. Lipídios são gorduras, tá? Então, por exemplo, alguns hormônios, né, que nós produzimos, que alguns órgãos nossos produzem, são hormônios lipídicos, são hormônios que se parecem com óleo, com gordura. Tá? Quais são esses hormônios? O hormônio produzido pelos ovários, o hormônio feminino, responsável pelas características femininas, que é o estrogênio, tá? Também chamado de estrógeno. Então, o estrogênio é produzido nos ovários. É um hormônio que se parece com óleo, como eu falei, né? É lipídico, é um hormônio, uma gordura, né? E quem é que produz? O retículo liso, lá nos ovários, tá? Os testículos também possuem, em algumas células dos testículos, possuem muito retículo liso. Porque os testículos produzem a testosterona, que é o hormônio masculino, responsáveis pelas características, né, masculinas. Beleza? Já a glândula adrenal também, né, produz hormônios lipídicos responsáveis também por algumas funções no metabolismo das nossas células. Beleza? O que mais? O retículo liso, pessoal, retículo liso, é ele que produz a membrana das organelas, tá? Aquela membraninha que envolve todas as organelas. Tá? É o retículo liso que produz a membrana plasmática, aquela estrutura que envolve, que cerca a célula, tá? E aqui no retículo liso, ó, então o que é biossíntese? Biossíntese é a produção de lipídios, de gorduras, né? Ele também armazena cálcio, tá? Isso aqui é importante, porque a contração dos músculos, né, o movimento dos músculos acontecem, né, devido à liberação desse cálcio que está guardado aqui dentro do retículo liso, tá? E ele ainda metaboliza compostos tóxicos, ou seja, se o indivíduo ele ingere álcool, parte do álcool é destruído pelo retículo liso. Então entra nas células esse álcool e o retículo liso metaboliza, ou seja, degrada, destrói. Tá? Então vários compostos tóxicos, como álcool, drogas, tá? Medicamentos, alguns medicamentos. Então ele tem essa função, tá? Metabolizar compostos tóxicos. Beleza? Bora para frente. Pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre uma outra organela chamada de complexo de Golgi, tá? A gente encontra também nos livros aí como Golgiossomo ou complexo de Golgi. Essa organelazinha aqui que vocês estão vendo aqui, ó, em rosa, acho que é rosa, essa cor aqui, tá? Então aqui a gente tem uma figura de uma célula, né, o desenho de uma célula, e aqui o complexo de Golgi, tá? Moçada, o complexo de Golgi, ó, ele se parece também com... Então ele tem aqui, ó, várias estruturas que compõem essa organela, que compõem o complexo, se parecem com sacos achatados também, tá? E aqui desses sacos achatados se destacam algumas bolinhas, ó. Algumas bolinhas se desprendem daqui, ó,
né? Algumas vesículas, tá? Essas bolinhas nós chamamos de vesículas. São vesículas que saem do complexo de Golgi, tá? E tem algumas funções específicas que nós iremos falar daqui a pouco. Beleza? Ó, observe que aqui na célula nós temos aqui o núcleo, né? E aqui, ó, o retículo endoplasmático rugoso, aqui em verde, tá? Observe que é rugoso porque tem umas bolinhas aderidas, beleza? Então, olha só, o retículo endoplasmático rugoso, ele tem uma função importantíssima para o complexo de Golgi. Essas duas organelas estão relacionadas. Por quê? O retículo endoplasmático rugoso tem a função de produzir proteínas, tá? Então, ele produz proteínas e aí essas proteínas são enviadas para o complexo de Golgi. Então, do retículo endoplasmático rugoso, as proteínas que são fabricadas aqui no retículo rugoso são enviadas para o complexo de Golgi. E o que o complexo de Golgi faz? Ele modifica essas proteínas. Ele adiciona açúcares, ele retira açúcares, porque as proteínas que vêm daqui, pessoal, do retículo, muitas delas vêm com açúcares adicionados, tá? Com carboidratos adicionados. E quando essas proteínas chegam aqui no complexo de Golgi, o complexo de Golgi modifica essas proteínas. Então, né, muitas vezes, a principal modificação é a adição de açúcar. Tá? Adição. Quando a gente adiciona açúcar, açúcar lembra glicose. Né? Glicose é um açúcar, é o açúcar mais abundante. Né? Então, ou seja, quando a proteína ela vem do retículo endoplasmático rugoso e chega aqui no complexo de Golgi, o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi, ele adiciona açúcar às proteínas. Ele glicosila. Glicosila é adicionar açúcar. Então, ele adiciona açúcar, ele faz a glicosilação de proteínas que vieram do retículo endoplasmático rugoso. Tá? Então, ele adiciona açúcares, mas também pode remover açúcares. Tá? Essa é uma das principais funções do complexo de Golgi. O que mais que ele faz? O complexo de Golgi, ele também produz a parede celular, tá? Que é encontrada nas células vegetais, que é uma estrutura que circunda aqui, ó, que reveste, tá? A célula vegetal. Então, a parede celular é produzida pelo complexo de Golgi. Tá? Olha só, vamos dar uma olhadinha aqui no próximo slide. Ó. Aqui nós temos uma imagem. Ó. Isso aqui é um pedaço de uma célula. Ó. Isso aqui é uma célula. Aqui nós temos o retículo endoplasmático rugoso. Está aqui. Ó. Então, ele produz proteínas e coloca essas proteínas dentro de bolinhas, ó, dentro de vesículas. Essas vesículas, então, ó, se destacam do retículo rugoso e migram e vão em direção ao complexo de Golgi. O complexo de Golgi recebe essas bolinhas com as proteínas que vieram do retículo, e aí o complexo modifica essas proteínas, tá? E direciona, coloca essas proteínas dentro de vesículas que seguem, ó, em várias direções. Ó. Então, as proteínas que foram modificadas pelo complexo de Golgi, né, que foram recebidas do retículo e modificadas pelo complexo de Golgi, são distribuídas para fora da célula, tá? Para a membrana da célula, para fora ou para a membrana da célula. Então, as proteínas acabam se tornando, virando, né, proteínas de membrana, tá? Proteínas que foram modificadas pelo complexo de Golgi, que vieram do retículo, podem ser direcionadas para o lisossomo, né, vão fazer parte daquelas enzimas digestivas que são presentes aqui no lisossomo. Beleza? Então, olha só, para resumir, o complexo de Golgi recebe proteínas do retículo, modifica essas proteínas, adicionando açúcar, glicosilando ou retirando açúcar, e envia depois, o complexo de Golgi envia para a membrana plasmática, para fora da célula, tá? Ou para o lisossomo. Beleza? Então tá. Essa é a principal função do complexo de Golgi, então. Próximo slide. Pessoal, próxima organela, né, são as mitocôndrias. Mitocôndrias, olha só. Aqui nós temos o desenho delas, tá?
mitocôndrias. Aqui a gente tem ó, um esquema mais próximo dessa organela, né, mostrando como ela é, tá? Vocês observem que no interior da mitocôndria nós encontramos umas estruturazinhas, ó, chamadas de cristas, tá? Que são as cristas. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma foto real, tá? Uma foto que foi tirada de uma mitocôndria usando um microscópio eletrônico, tá? Observem aqui ó, essas estruturas internas dentro da mitocôndria, né, que se parecem com risquinhos, né? Mas que são as cristas, tá? Cristas mitocondriais. Beleza, pessoal? Moçada, dentro da mitocôndria nós encontramos DNA. E esse DNA é muito semelhante ao DNA de bactérias, tá? Aqui também, dentro da mitocôndria, nós encontramos ribossomos, né, que são estruturazinhas que são responsáveis pela produção de proteínas. A mitocôndria também tem uma membrana externa, tem duas membranas, tá? Uma membrana externa e uma membrana interna, duas membraninhas. Pelo fato da mitocôndria possuir DNA e possuir ribossomos, muito semelhantes aos das bactérias, tá? Muitos pesquisadores, muitos cientistas admitem que possivelmente a mitocôndria poderia ter sido uma bactéria, né? Há milhões de anos atrás, bilhões na verdade, né? E essa bactéria infectou, né? Entrou dentro de uma célula e permaneceu ali, tá? Então, esse processo, né? É bem conhecido nos livros de biologia, tá? Então, possivelmente, a mitocôndria que nós encontramos dentro das células, animais e vegetais, provavelmente foram bactérias, tá? Há bilhões de anos atrás aí, beleza? É uma hipótese que nós chamamos de, né, teoria da endossimbiose. Endossimbiose, tá? Pessoal, a principal função da mitocôndria. A principal função da mitocôndria é produzir energia para a célula. Energia. Essa energia é produzida na forma de uma molécula chamada ATP, tá? Adenosina trifosfato. Então, a mitocôndria produz energia na forma de uma molécula que carrega a energia, que é chamada de ATP. ATP. Então, é como se a mitocôndria fosse a usina, né, energética da célula. Ela é responsável pela produção de ATP, pela produção de energia da célula. E essa energia a célula vai usar para produzir moléculas, para se dividir, né, para realizar suas funções. Beleza? Então tá. Pessoal, acho que nós vamos ficar por aqui, tá? Essa aula já está bem extensa, porque esse conteúdo é grande, né? Então ficamos por aqui, tá? Até a próxima aula.